Esse exemplo traz uma viga simplesmente apoiada com uma carga distribuída, cujo valor é constante igual a Q. Nós já temos também as reações calculadas, obtidas através do equilíbrio. Nesse caso é bastante simples, a gente consegue verificar sendo que o vão, quando o vão é igual a L, Q vezes L, divide por 2, a metade para cada um dos apoios. Nós não temos força inclinada, então a gente também não tem reação aqui em X nesse apoio. O objetivo é encontrar os diagramas, equações das solicitações internas e os diagramas das solicitações internas. Para isso, a gente vai ter que definir quantas seções a gente vai precisar e equacionar as equações dessas solicitações internas para cada uma das seções. Nesse caso, em particular, nós temos apenas uma carga distribuída, então a gente precisa de uma única seção S1, certo? Nesse caso, a gente vai escolher ou esse lado da estrutura para fazer o equacionamento do equilíbrio quando a gente usa o método das seções cortando a estrutura na seção S1. Aqui eu vou utilizar o lado esquerdo da viga, ou seja, nós vamos utilizar esse diagrama que está representado aqui em S1. O que nós temos desse lado da estrutura é a carga distribuída mais a reação Q sobre L, Q vezes L sobre 2. Na seção S1, aqui identificada, nós temos esforço normal, NS1, nós temos o cortante VS1 e nós temos também o momento S1. Essa seção ela está posicionada a uma distância X, aqui da origem, desse apoio que está aqui mais à esquerda, sendo que esse X, as equações que vão ser obtidas para essa seção, elas valem de X igual a 0 até L. Para obter essas equações, nós precisamos equacionar o equilíbrio, utilizando essa convenção de sinais, força para a direita, força para cima ou momento saindo positivos. Iniciamos pela equação somatória de forças em X. A única força que nós temos em X é NS1, nenhuma outra força em X aqui identificada, então NS1 igual a 0. Somatório de forças em Y, nós temos essa força, a força distribuída e VS1. Somatório de forças em Y, QL sobre 2 positivo, menos Q vezes X, carga distribuída vezes o vão, e menos VS1 igual a 0. Isolamos VS1, isolamos também, passamos para o outro lado VS1 e isolamos Q, e nós temos essa expressão para o cortante da seção S1. Podemos determinar também os valores em x igual a 0 e em x igual a L para o cortante, simplesmente substituindo aqui o valor de x igual a 0 ou L, e nós encontramos, no caso 0, nós encontramos esse valor, substituindo aqui L, nós temos L sobre 2 menos L, nós ficamos com Q, L sobre 2 negativo. Finalmente, temos que equacionar também o momento, lembrando que o momento vai ser equacionado em relação à seção 1, somatório de momentos em Z em relação a S1. Nós temos essa força aqui provocando um momento, regra da mão direita, negativo, dessa quantidade vezes essa distância. Essa força distribuída nós temos
ela provocando um momento positivo no valor de Q vezes X vezes o braço de alavanca, que é X sobre 2, e temos que considerar esse momento aqui também. É o que nós temos aqui nessa equação. Momento dessa força em relação a esse ponto. Esse braço de alavanca, momento negativo. A força distribuída, Q vezes X sobre 2, mais MS1. Essa expressão nos indica que MS1 é igual a essa quantidade. Eu passei para o outro lado essas duas quantidades e isolei o QX sobre 2 que está presente em ambos os termos. Com isso, a gente já enxerga aqui que essa aqui é uma equação quadrática, certo? Ela é uma equação quadrática, aqui a gente tem x ao quadrado, uma equação de segundo grau, e a gente pode também, assim como a gente fez para o cortante, calcular os valores de momento, tanto em x igual a 0, quanto em x igual a L. Se a gente substituir aqui, a gente vê x igual a 0, a gente tem um momento 0, e x igual a L, nós temos um momento 0 também. Bom, a gente pode também ir em busca de algum máximo que possa acontecer entre esses dois pontos onde o momento é igual a 0. Como é que a gente faz isso? Um máximo, um mínimo? Como é que a gente faz isso? Empregando derivada. A gente utiliza a expressão do momento, deriva essa equação em relação a x para descobrir qual é a posição em que a gente tem um máximo ou um mínimo. A derivada dessa expressão é essa que vocês têm aqui. Igualando a 0, nós descobrimos que em x igual a L sobre 2, nós vamos ter um valor máximo. Esse valor máximo, quando a gente pega essa quantidade e substitui na equação do momento, ou seja, em x igual a L, MS1, vejam que foi substituído x aqui, L sobre 2, e aqui xL sobre 2, a gente encontrou qual é o valor máximo que a gente encontra, e ele acontece exatamente no meio do vão. O próximo passo, então, é graficar essas equações, ou seja, obter os diagramas das solicitações internas. Aqui tem um resumo das equações que foram obtidas. Nós temos que o normal em todo trecho é igual a 0, nós temos que o cortante em todo trecho ele é definido por uma expressão que está aqui representada, uma expressão que é uma equação linear. O momento fletor em todo trecho é caracterizado por essa expressão, que é uma equação quadrática, segundo grau. E aqui nós temos valores limites também já determinados para x igual a 0 e L igual a 0, tanto para o cortante quanto para o momento, e o valor máximo encontrado quando x é igual a L sobre 2. Nós estamos trabalhando com essa estrutura, e aqui nós vamos representar os diagramas. O esforço normal, a gente viu que ele é igual a 0 em todo o trecho. O cortante inicia com Q vezes L sobre 2, finaliza com menos Q vezes L sobre 2. É o que nós temos aqui. Q vezes L sobre 2. Q vezes L sobre 2. Aqui é positivo e aqui é negativo. E o que liga esses dois pontos, a gente já tinha observado que é uma função linear, por isso a gente tem uma reta nesse trecho. Para o momento fletor, a gente tem essa expressão. Se nós observarmos aqui, ela é uma parábola, certo? Lembrando que a parábola, se ela tem
um A positivo, ela tem uma concavidade para cima, se ela tem um A negativo, ela tem uma concavidade para baixo. Nesse caso aqui, o A é negativo, a gente estaria aqui, só que lembrando que a gente inverte no momento fletor, a gente inverte os sinais. Ou seja, aqui a gente está trabalhando com o mais para baixo e o menos para cima. Por isso, essa parábola fica para baixo, em função da gente inverter os sinais aqui. Essa quantidade positiva, no valor máximo que acontece em x igual a L sobre 2, a gente tem o Q vezes L ao quadrado sobre 8. Então, esses são os diagramas das solicitações, o normal, o cortante e o momento fletor.